Bom dia, pessoal. Estamos aqui, Pânfilo de Assunção, Unicuritiba, CBFAC, curso jurídico. Sim, dia 19, domingo, segunda fase da OAB. Pátio coberto, monitorado, com seguro e você leva a sua chave. Tudo isso, R$ 25. Mas se você entrar em contato comigo de forma antecipada, R$ 20. Vou deixar maiores informações aqui embaixo para você entrar em contato comigo. Venham! Acompanhe os próximos eventos relacionados ao exame de ordem e também do curso jurídico feitos para você. No próximo sábado temos revisão de véspera, inclusive ao vivo na área de civil, penal e trabalho, aluno presencial dentro da sede, aluno online assistindo ao vivo online. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui nesse QR Code para você poder concorrer às inúmeras bolsas que nós vamos sortear. No domingo, o jurídico tem ampla atividade. Começa bem de manhã com a revisão relâmpago, civil, penal, trabalho e constitucional às 9 horas no YouTube. Depois disso, se você é de Curitiba, vamos nos encontrar às 11 horas da manhã na beira da prova para a gente poder dar aquele abraço final, tirar aquela última dúvida e ir com tudo para essa prova. Lembrando que você aqui de Curitiba vai fazer prova na Unicuritiba, pode parar o carro dentro da instituição, no estacionamento, que é nosso parceiro. Tá aqui o contato da Dani, que você pode comprar antecipadamente e obter os descontos que aluno conveniado jurídico tem. Depois disso, 6 horas da tarde, nós vamos comentar a prova. E aí a gente faz um gabarito preliminar com vocês. Mas no próprio domingo sai o gabarito preliminar do AB. Esse gabarito tá muito longe do que vai ser o gabarito definitivo. E quando o gabarito definitivo chega, tende a ajudar o nosso processo de correção, os alunos acabam aumentando suas notas. Então vale a pena ficar tranquilo no resultado preliminar, porque muita coisa boa vem pela frente. Mas claro, saindo do gabarito, a gente consegue já dar uma olhadinha na nossa prova e entender, sim, eu passei. Saindo o resultado preliminar, nós vamos primeiro comemorar com a galera aprovada no exame de ordem. E também vamos apoiar os nossos alunos que eventualmente não tenham passado. Como que nós vamos fazer isso? Nós temos uma planilha de recursos que vão permitir com que você faça o teu recurso de forma gratuita e muito simples. E se você quiser contratar um serviço especializado de recurso, o jurídico também terá vagas no seu site, mas aí tem que correr porque são vagas bastante limitadas. Saindo o resultado preliminar, nós vamos comemorar a tua aprovação. Agora, se precisar de recurso, o curso jurídico está contigo. E nós vamos entregar para você um recurso gratuito numa planilha que sai com um recurso absolutamente pronto e pouquíssimo trabalho teu para poder ajudar esse recurso a ficar pronto. Agora, se você entende que tem que contratar um serviço especializado, no site do jurídico nós teremos em todas as áreas recursos para você poder contratar com vagas limitadas, por isso é importante correr para poder fazer essa contratação. No resultado definitivo também é momento de comemoração. Agora, se alguma coisa deu errado, quem se inscreveu para o exame 45 é momento de pagar a taxa, e sim, algumas pessoas precisaram se inscrever, porque às vezes já estão em gozo de repescagem. Então, paga a taxa para evitar qualquer tipo de problema bancário. Se você ainda não gozou repescagem, ou seja, foi a primeira vez que você fez segunda fase, agora é momento de se inscrever no edital específico de repescagem. Mas você passou, então nós vamos comemorar e pensar que nós temos várias pós-graduações para você, sobretudo focando em prática da advocacia. Temos a advocacia premium, a seleção de civilistas, seleção de penalistas e tantas outras. E você tem desconto em todas elas usando o cupom dos teus professores titulares. Dá uma olhadinha, conversa com eles para poder obter esse cupom e ganhar esses descontos. Seja como for, nós vamos juntos para a tua vitória. Muito bem, galerinha. Então, vejam, tem alguns aspectos agora que antes da gente começar a falar da matéria, né, eu queria que vocês prestassem bastante atenção e que a gente pudesse relembrar. A gente foi falando algumas coisas ao longo das aulas, vocês foram vendo, mas eu quero nesse momento relembrar com vocês, né? Então, assim, primeiro de tudo, o que seria, né? Esses dias me perguntaram na plataforma o que seria identificação de peça. Identificação de peça é o seguinte: você não vai assinar, não vai o seu nome nas folhas em que você vai usar para resolver a peça e as questões. Então, identificar, justamente não vai o seu nome, nem seu número do documento, nada disso, para que quem for corrigir as provas não consiga identificar de alguma forma quem é a pessoa que fez aquela prova, que fez aquela resposta, tá? E aí, gente, se você começa a fazer determinados sinais no teu texto, então começa a colocar lá palavras e fazer como se fosse negrito nas palavras,
riscar, fazer desenho, fazer de alguma forma que eu comece a identificar, né, individualizar que aquela prova seria sua, né, naquela suposição de que você pode ter tido contato com alguém que é da banca de correção e que daí você combinou com essa pessoa, que você vai fazer esses sinais para que ela saiba que é você, para que ela te privilegie na correção, tá? Então, isso é identificação de peça. Agora, identificação de prova, né, porque não é só na peça que isso pode acontecer. Agora, outras coisas que eu quero considerar com vocês, que são daí também previsões do edital, tá? Eu vou até pedir, eu não sei, agora eu não tinha pedido isso para o Cleverton, aqui eu vou pedir para ele, se ele tem uma folha pautada fácil aí, para colocar a folha pautada para nós aqui, ó, tá ótimo. Então, veja, essa até é uma folha de rascunho, né, que realmente no dia da prova tem uma marca d'água, assim, que quando você pega, né, escrito marca d'água aqui, rascunho, que ela não é assim tão, no dia você está ali, né, mais ansioso, às vezes mais nervoso, e você não acaba enxergando, às vezes, essa história de rascunho de forma tão clara. Então, o que eu digo sempre para vocês? Vejam bem qual que é o caderno de rascunho e qual que é o de texto definitivo. Peguem o caderno de texto definitivo e guardem de vocês mesmos. Botem embaixo da carteira ou embaixo da cadeira ali, ou lá na cadeira do lado, né? Embaixo da cadeira do lado, porque normalmente na segunda fase você tem 2 carteiras para fazer a prova, tá? Para apoiar material, para poder fazer, enfim. Então, assim, esconda num primeiro momento, não deixe os 2 cadernos, porque vai acontecer, tem chance de acontecer, de você sem querer pegar na pressa ali o caderno de texto definitivo e fazer rabiscos nele como se ele fosse o caderno de rascunho, tá? Agora, o fato é, mesmo o caderno de texto definitivo, tá, pessoal? Quero mostrar aqui para vocês a folha inteira. Mesmo o caderno de texto definitivo, né, ele vai ter aqui 30 linhas sempre em cada página, né? Independentemente, aqui no caso, né, seriam as 5 páginas da peça, que 10 linhas são numeradas de 1 a 150, e para cada questão, uma página de 30 linhas, tá? Agora, o que fica muito claro para nós é assim, que nas nossas questões, tá, a gente não vai usar as 30 linhas para responder, aliás, muito pelo contrário. Tem sido sempre característica, né, que as questões sejam respostas bastante curtas, objetivas, como a gente fez nos treinos de questões, sei lá, tem questão aí que se responde em meia linha, 1 linha, né? Então, observe isso também, né? A questão de que não é quantidade, é qualidade. Agora, uma coisa importante, tá? Quando você está respondendo questão, você vai ter lá, normalmente, as alternativas A e B de perguntas. Então, segundo o edital, você tem que dizer aqui, né? Então, por exemplo, começou na primeira linha, a letra A, tá? Daí faz a resposta, pula uma linha B e faz a resposta, tá? Posso começar pela B, prof? Pode. Mas você precisa identificar aqui qual é a A, qual é a B. Pode acontecer de o mesmo artigo, a mesma súmula, a mesma OJ fundamentar as duas, repita nas duas, se for esse o caso, tá? Porque o edital é muito claro dizendo que se você não identificar qual das perguntas que você está respondendo aqui com A e com B, é 0. Mesmo que a tua resposta seja 0, seja certa, é 0, tá? Então, isso é totalmente desconsiderado, então toma cuidado, tá? Outras situações aqui que eu quero que vocês também percebam, né? Então, vocês têm, galera, essa margem aqui, vocês têm, né, a margem ao redor aqui, né, nas laterais, embaixo, em cima, tá? Não escreva nesse espaço aqui que está fora da margem, porque o que a gente tem notícia até, que o que vai para os corretores, né, é uma digitalização que tem só o que está dentro da margem. Então, se você escrever alguma coisa fora, tá, o corretor não vai ter acesso a isso. Então, por exemplo, você queria falar lá, né, vou colocar aqui, da súmula, deixa eu pensar uma súmula aqui que tem inciso, súmula 192, inciso 1E, tá? Veja, isso aqui que ficou para fora é automaticamente desconsiderado. Se fosse o número do inciso da súmula, você ia acabar perdendo nota pela fundamentação, se no gabarito veio o número da súmula com o inciso, porque o inciso ia ficar para fora e você, né, teria
não teria nota para isso, tá? Algumas outras dicas. Se você vai falar de súmula, escreva lá, súmula, né? Vou colocar 191 TST. Daí aqui TST você pode abreviar? Pode, tá? Se for OJ, né? OJ, vou colocar aqui 132 da SDI 2 do TST. Então, você não precisa escrever orientação jurisprudencial, né, seção de dissídios. Não, coloque a sigla, né? Só que identifique de forma que coloque de forma completinha isso aqui para você poder ter a nota atribuída. Se for súmula vinculante, né? Súmula vinculante, tá? 23 do STF. Pronto, tá aí, súmula vinculante 23 do STF, né? Então, cuidado, né? Se você está falando de uma lei complementar, então escreva, lei complementar, né? Por exemplo, da doméstica, 150 de 2015. Ah, eu preciso falar do decreto-lei 779 de 69, que é aquele que vai falar de regras para a fazenda pública. É só o decreto, né? Ah, é o decreto, né, 10854 de 2021, tá? Então, escreva de umas formas que sejam aqui completas. Agora, no texto, você abreviar TST, TRT, tudo bem. Agora, no endereçamento, escreva Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, tá? Então, cuide com isso também, certo? Uma outra coisa que eu quero lembrá-los nesse momento, que eu falava nas aulas. No caderno de rascunho não vai ter isso, mas no caderno de texto definitivo, você vai ter aqui em cima dizendo assim, ó, questão, tá? Questão 1. Então, esta vai ser uma folha inteira em que você tem que usar unicamente para responder a questão 1. Porque daí para a questão 2, teremos outra folha, 3 outra, 4 outra, tá? Cuidado, porque se você responder a questão 1 na folha da questão 3, você vai zerar, mesmo que esteja correta, ok? Cuida com isso. E da peça, galera, da peça, a gente tem escrito assim, peça, tá? 1 de 5, daí 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5 e 5 de 5. Responda nesta ordem, tá? Tome cuidado com relação a isso. Perfeito? Isso é importante aqui sim, né? De a gente considerar. Beleza? Tá? Então, né? Observem, né? E tomem cuidado, tá? Com relação a isso. Ok? Que mais, né? Desses pontos aqui que eu quero considerar contigo. Então, vamos lá, né? Fez lá o endereçamento, pulou 1, 2 linhas, começou a qualificação, deixa uma linha inteira só para o nome da peça, porque se você quiser mudar alguma coisa depois, você tem espaço para isso, tá? Ai, prof, eu vou pular 2 linhas para o nome da peça, porque daí eu boto o nome da peça numa e tudo bem, não tem problema, tá? Agora, escrever uma resposta lá, vou escrever qualquer coisa aqui, tá? Vou escrever lá, então, por exemplo, estou respondendo uma questão, né? E daí vou escrever uma resposta. Ocorreu a prescrição, tá? Intercorrente, ó lá, vou escrever para fora? Não, né? Para antes aqui, intercorrente, tá? Conforme artigo, arte pode abreviar, tá? 11A CLT. Então, também precisa identificar que CLT, CPC, né? Se você não colocar, você não vai ter a nota para o fundamento legal. Errou. O que você faz? Só passa uma linha contínua em cima, que isso automaticamente vai ser desconsiderado. Então, é assim que você tem que agir lá no dia da prova com relação a essas situações da confecção. Agora, o que eu quero conversar assim, né, de uma forma bem objetiva aqui com vocês, de uma forma, vamos lá, de uma recomendação, vamos dizer assim, tá? Veja só, você tem uma peça e 4 questões para responder no dia da prova, tá?
A peça, ela é automaticamente mais demorada para fazer, né? E, às vezes, é aquela situação, você colocou uma expectativa de cair uma peça que você mais gostou de fazer, enfim, e cai uma outra coisa, né, que é diferente, até que você não gosta de fazer. Você vai fazer, mas você não gosta, enfim, tá? Então, assim, normalmente, né, é super comum você ter uma certa resistência com relação ao que você precisa fazer na peça, porque daí vai ter várias teses, vai ter toda a estrutura para construir, tá? Então, o que eu te recomendaria? Vá primeiro para as questões, mas não leia o enunciado da peça, nem leia, tá? Leu a primeira questão, respondeu. Leu a segunda questão, respondeu. Leu a terceira, uma das alternativas está ok para você, a outra, nossa, vai para frente, faz a 4. O que eu não quero é que você empaque, né, numa questão para... Não, depois você volta daí. E daí, né, respondeu o que deu, mas assim, tem que ser, né, rápido ali. Eu diria para vocês assim, sei lá, tá fazendo isso em coisa, quem sabe, de 1 hora, né, para você ter o restante do tempo, e vai fazer a peça. E vai fazer a peça, porque daí você já está, inclusive, se sentindo mais seguro. Você já tem lá uma boa parte ou metade da tua nota respondida, né, e encontrada lá nas questões. Então, eu acho que, sinceramente, vale a pena, né? Tinha uma época que eu até orientava diferente, mas de uns tempos para cá eu tenho pensado que vale a pena você fazer primeiro as questões. Até porque se cai uma peça que tem umas teses que você não gosta muito, tá? Você fica depois meio que já, eu diria, abalado para fazer a resposta das questões, por mais que as questões sejam tranquilas, tá? Então, vamos ser psicologicamente estratégico aqui, psicologicamente espertos, vamos dizer assim, ok? E com relação à peça, pessoal, leu, desenha, por favor. Ah, eu preciso fazer uma ação aqui, que eu preciso fazer uma petição inicial. Você não precisa lembrar do nome das ações. Vai lá para o índice, no verbete ação, e começa a ver os nomes das ações que tem nos negritos posteriores no índice, que isso te facilita a vida. Ok, galerinha? Tá? Contestação, tem o verbete contestação e recurso, depois você vê cada um deles. E daí lembra comigo, a gente tem as 3 estruturas de peça. Inicial, as estruturas coringas. Inicial, né, que tem várias iniciais. Contestação, que é contestação, de qualquer inicial é contestação, ponto, mesmo formato. E recurso, tá? Que também é uma única estrutura e eu só adapto, inclusive para contrarrazões de recurso, tá? Agora, se você... é uma peça aqui, né? Por exemplo, é a manifestação no IDPJ. Endereçamento, qualificação, teses. É embargos de declaração. Endereçamento, qualificação, teses. Tá? Então, o que fugiu de inicial, contestação e RO, tá? E recurso, perdão, endereçamento, qualificação, teses, tá? E se você, assim, te deu um nervoso, que você não está conseguindo lembrar, pô, qual que seria a mesma estrutura disso aqui, tal, enfim, lembra que essas peças especiais, os requisitos estão na lei específica, estão no CPC, tá? Mas se te der lá um branco na hora e você fica, meu Deus, faz endereçamento, qualificação, teses, porque daí eventualmente você vai perder uma nota num requisitinho ou no outro, mas o mais importante você fez, tá? Outra coisa, era preliminar, né? Era preliminar aí de petição inicial, mas eu estou no meio agora da peça e eu percebi que era uma preliminar de tramitação preferencial. Termina as teses e coloca depois ali, tá? Não tem problema, não tem problema. Mesma coisa a contestação. Puxa, aqui tinha uma preliminar que eu, quando fiz o checklist, quando fiz a conferência do artigo 337 do CPC pela primeira vez, eu não me liguei disso. Tá bom, coloca depois, sem problema nenhum, tá? O que eu não quero é vocês empacando, por exemplo, lembrando isso, né? Na contestação, por exemplo, a história lá das hipóteses de preliminar que estão no 337 da CLT. Lembra daquilo que eu te falo do CPC? Lembra daquilo que eu te falava? Preliminar começa com P de pode ter. Inclusive, na última contestação que caiu, numa prova recente, não tinha nem preliminar e nem prejudicial de prescrição, tá?
porque era um contrato de 45 dias, né? E assim, o que eu também quero lembrar a vocês, tá? Quando a gente está falando de recurso, num primeiro momento, a gente só tem efeito devolutivo para os recursos. Mas pode vir um caso para vocês que vocês vão ter que pedir, né? O juiz deu uma tutela antecipada, deu uma liminar de alguma coisa, antecipou uma tutela na sentença, mandando bloquear já a conta da empresa, né? Mandando, né, como a gente já fez, até agravo de petição, que estava bloqueado a aposentadoria da pessoa, o salário da pessoa. Aí você pede, né? Você diz que você quer efeito suspensivo, que você quer liminar para desbloquear no recurso. Agora, se você vai responder questão, aí você tem que ser aquele técnico que você vai dizer que a parte vai protocolar o recurso e o requerimento de efeito suspensivo diretamente no tribunal, olhando para a súmula 414, inciso 1, lá do TST, que a gente conversou, né, em várias aulas sobre ela. Então, assim, lembre, né, você está preparado, Agora, preste atenção nessas coisinhas, né? Preste atenção para você não perder nota por bobeira, porque não colocou CLT para um artigo, porque não colocou CPC, porque não colocou súmula, ou colocou o artigo, mas não colocou o inciso dele, a linha dele, o parágrafo, tá? Aliás, quando vai escrever parágrafo, né, pessoal? Como é que você escreve parágrafo lá? Use o símbolo de parágrafo. Agora, se é parágrafo único, escreva único na prova por extenso, tá? Porque nas remissões a gente usava parágrafo U, mas na prova escreva o único por extenso, né? Então, assim, tente se policiar com essas coisas para não perder, entre aspas, nota de graça, né? Nota que está ali na tua mão, tá? Então, essas são umas dicas iniciais aqui, né? Umas lembrancinhas, uns lembretes iniciais que eu queria conversar com vocês. Outra coisa, né? Nós temos no nosso material um índice alfabético remissivo riquíssimo, tá? Mas eu quero lembrar vocês também que antes de começar o CPC, porque a gente acaba, né, para várias questões processuais usando subsidiariamente o CPC, antes de começar o CPC, lá tem um índice sistemático com os assuntos do CPC, e depois que acaba o CPC, tem um índice remissivo só do CPC. Então, pode ser que, às vezes, determinado fenômeno processual que você não acha lá no índice geralzão nosso lá no final, você consegue achar aqui no índice alfabético remissivo do CPC, tá? É só você pegar teu material, assim que acaba o CPC, começa o índice alfabético remissivo dele, tá? Então, às vezes, situações que você não acha lá no índice grande, você pode achar aqui, né? Por exemplo, que eu me lembre agora de cabeça, não tem lá no índice do finalzão perempção, mas aqui vai ter, tá? Estou dando um chute aqui para vocês, nem me lembro isso de cabeça, mas fica aqui a dica para vocês, né? Para vocês realmente, né, utilizarem também esse outro, né, esse outro recurso que tem aqui, essa outra didática de encontrar as respostas que você tem no teu material. Tá? Então, isso é super importante, isso pode te ajudar, né, em muitas situações. Mesma coisa lá na CLT, antes de começar a CLT, você tem um índice sistemático da CLT, tá? E tem, logo depois começa o CPC, daí tem o índice sistemático dele e o índice alfabético remissivo. Da CLT, você não tem aqui, quando acaba a CLT, o índice alfabético remissivo, porque daí, na verdade, o que faz esse papel é o índice que está lá atrás, que é completíssimo, ok? Muito bem, minha gente. Então, estamos aqui agora para conversar um pouco sobre processo do trabalho, né? Quero dizer para vocês que nós vamos conversar ainda mais, né, na nossa revisão de véspera, né, que vai acontecer aí no sábado, certo? Véspera, né? Prova domingo vai acontecer no sábado. Mas eu quero agora, então, tratar de alguns aspectos de direito processual do trabalho com vocês, né? Eu até quero que você já deixe o teu material aberto, né? A nossa CLT nos aspectos de direito processual tem umas coisas que ela vai e volta, tá? Mas eu quero que você deixe o teu material aberto. Lá a partir do artigo 840 da sua CLT, você pode deixar aberto lá. E aí a gente vai fazer um desenho, enfim, e vocês vão acompanhando, né? Eu vou falando
do número do artigo, do conteúdo dele, e aí vocês vão acompanhando aqui comigo, então, né, o que eu vou desenhando, e junto, né, vai acompanhando aí também o que está na sua CLT, para você ir tendo agora uma visão, né, assim você vai acompanhando e vai ter uma visão do todo, né? O todo que nós construímos aí durante todas as nossas aulas, durante todo o nosso curso, né? E vou insistir sempre, vou insistir bastante com vocês na importância e na necessidade, né, de fazermos aí o nosso desenho para a gente ter esse desenho mental mesmo do processo, para a gente também poder não só fazer a peça, mas também responder questões. Beleza, minha gente? Então, abre o seu material, eu vou deixar até o meu aberto aqui também, mas você abre o seu material a partir do artigo 840, né? 840 da CLT, tá? E aí, você vai acompanhar aí um desenho comigo. Então, bora para a tela comigo para a gente desenhar o nosso todo aqui. Então, olha lá, tá? Veja, vou insistir com vocês, né, nesse nosso desenho básico, vamos dizer assim, tá? Então, olha aqui, ó, né, no nosso desenho básico, tá? Deixa eu até aumentar essa linha aqui, peraí, né? Deixa eu fazer uma linha maior aqui para o nosso juiz, tá? Então, olha lá, a nossa Justiça do Trabalho, juiz, TRT e TST, né? TST, eu vou deixar desenhado lá a questão de turma, né? E depois a questão de SDI, perfeito? E aí, então, vamos olhando, né? Vamos olhando aí, vamos desenhando o nosso processo, vamos dizer assim. Então, veja só, né? O artigo 840 da CLT, que é onde vocês estão agora, né, com ele aberto, ele está falando da nossa reclamação trabalhista, tá? Que pode ser escrita, né, e pode ser verbal, tá? Galera, eu quero combinar com vocês que eu vou deixar aqui no desenho, na tela, o número que eu for colocando são números de artigos da CLT. Se eu precisar escrever alguma coisa de CPC, de súmula OJ, eu sinalizo isso, tá? Até coloco em outra cor aqui para facilitar, mas vamos lembrar agora que tudo que eu for colocando de número na sequência aqui, no desenho, vai ser de artigo da CLT, beleza? Então, começamos, né, provocamos a Justiça do Trabalho com a nossa reclamação trabalhista, tá? Que você está vendo aí que pode ser escrita ou pode ser verbal, tá? Mas se ela for verbal, né, ela precisa ser reduzida a termo, ou seja, ela precisa ser convertida numa petição escrita, ok? E aí o que acontece, né, pessoal? A ação é distribuída e o reclamante tem 5 dias para retornar na Secretaria da Vara do Trabalho, o reclamante é o advogado dele, enfim, para fazer a redução a termo, que é literalmente o ditado da petição inicial, né? Se não fizer essa redução a termo no prazo, tá? A ação arquiva, né? A ação arquiva. E desse arquivamento, eu vou ter que esperar 6 meses para poder ajuizar a ação de novo, que é uma daquelas hipóteses de perempção, né? Então, você tem que esperar 6 meses para poder ajuizar a ação de novo, não importa se essa ação agora vai ser verbal ou se ela vai ser escrita, né? Não interessa, eu tenho que aguardar os 6 meses, então, só para ficar claro para vocês, aqui é um 7 também, artigo 731, então, da CLT, falando dessa primeira hipótese de perempção, ok? Bom, estando em termos aqui, né, então, tendo lá também a indicação do valor dos pedidos, tudo bonitinho, vamos lembrar, né, que desde a reforma trabalhista, a gente é obrigado aqui, né, a indicar valor para os pedidos, né, valor para os pedidos, a gente toma esse cuidado na hora que a gente está confeccionando a nossa peça, né, e aí a gente tem o trâmite dessa petição inicial. Então, de acordo com o artigo 841 agora da CLT, né, a gente tem lá que a Secretaria da Vara do Trabalho, em 48 horas, faz uma movimentação, marcando já a data de audiência, né, e expede
a notificação para o réu, né? E essa notificação para o réu, como regra geral, até ela é postada lá, portanto, ela é feita, né, pelo correio. Lembra comigo, né, que se o réu for uma pessoa jurídica, né, não precisa pedir a notificação na pessoa do representante legal. A única situação que a gente faria isso era no caso de massa falida, né? E aí, pessoal, num primeiro momento, tem que essa notificação é recebida pelo réu aqui 48 horas depois da postagem, né? E o que a gente tem que lembrar, que é uma tese que a banca gosta muito, né? Que entre né, o recebimento dessa notificação pelo réu, tá? E a data da audiência, eu tenho que ter aqui pelo menos, no mínimo, 5 dias de prazo, né, que é um tempo necessário aí que o legislador considerou para o réu conseguir se programar, né, fazer a sua defesa, contratar advogado, reunir informações, reunir documentos, enfim. Então, no mínimo, 5 dias antes da audiência, ok? Lembrando, né, eu só vou fazer aqui um remember de que se nós tivermos aquela situação de fazenda pública, né, pessoas jurídicas de direito público, o decreto-lei aqui 779 diz para nós, então, que esse prazo tem que ser de 20 dias, né, pelo menos 20 dias antes da audiência, ok? Então, toma cuidado com relação a isso, tá? Por quê? Porque já não foram, né, raras as vezes, isso já aconteceu em mais de uma vez, que em peças da segunda fase, você teve que abordar essa situação, né, de 5 dias para a defesa. Já caiu em peça que você tinha que abordar isso pelo réu, caiu já numa contestação, e aí você tinha que pedir, então, você faz a contestação e faz uma preliminar, né, requerendo lá o adiamento, a redesignação da audiência, a remarcação da audiência, porque você não teve pelo menos os 5 dias, mas você faz também todas as outras teses, porque a contestação tem que ser completona. E já caiu também uma situação em que o juiz, por assim dizer, tinha entendido que o fato de o réu ter 15 dias de prazo para fazer a defesa dele, tá? Que o réu não teria tido prazo suficiente, enfim, e aí você tinha que argumentar pelo reclamante numa peça que estava tudo certo, que a decisão do juiz que estava errada, porque o prazo é de 5 dias, conforme o artigo 841, que o juiz não tinha que nada ter anulado o processo para conceder novo prazo de defesa, visto que, no caso, tinha uma notícia de 15 dias de prazo para o réu fazer isso, tá? Então, cuida, porque essa informação da história dos 5 dias, ela pode ser utilizada tanto por um lado, entre aspas, quanto por outro lado também, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, tá? Agora, falando dessa audiência especificamente, tá? O que eu quero lembrar com vocês agora, né? E vou fazer um parênteses, vamos dizer assim, aqui do lado, né? Então, olha lá. A audiência, quando a gente pensa em audiência na Justiça do Trabalho, você vai procurar lá no índice, por exemplo, você chega antes, né? E você acaba chegando antes em regras gerais sobre as audiências que constam lá do artigo 813 e seguintes da CLT, tá? Artigo 813, então, né, ele vai falar, por exemplo, que as audiências são públicas, que elas acontecem, né, das 8 às 18 horas, tá? Aí ele vai falar também, né, isso é muito, muito, muito importante, a questão de que as audiências acontecem supostamente na hora marcada, né? Então, se está marcada para as 13 horas, para as 13h12, ela vai ser apregoada, vai ser chamada nessa data, tá? E aí, isso fez, inclusive, o TST entender que não há tolerância de atraso para as partes em audiência, não há tolerância de atraso para as partes, ou seja, chegar atrasado vai ter os mesmos efeitos processuais do que não comparecer. Então, a parte que chegar atrasada, ela pode entrar para a audiência, tranquilo, né? Ela entra, mas o efeito processual é como se ela não tivesse comparecido, que nós vamos falar dessas histórias, né, daqui a pouquinho, tá? Agora,
Tem algum tipo de tolerância de atraso? Tem, né? São aquelas tolerâncias de atraso que constam lá dos parágrafos do artigo 815 da CLT, que são tolerâncias de atraso para o juiz. Então, o que você tem que tomar cuidado? Se vier uma situação de que a audiência está marcada para um determinado horário, normalmente vai ser a primeira audiência da pauta, tá? Ou seja, a primeira audiência de todas as marcadas pelo juiz. Pauta de audiência são todas as audiências marcadas lá no dia pelo juiz. Se o juiz não está lá para audiência, então não está para fazer audiência, a gente tem uma tolerância de atraso aqui de 15 minutos, né, imposta pela CLT. Agora, o juiz está, né, no local lá na vara de trabalho para realizar a audiência, mas daí, injustificadamente, você se depara com um atraso, né, de 30 minutos, perfeito? Nesse caso, galera, nesses casos aqui, tanto nesse que o juiz não está, quanto nesse que é um atraso injustificado, e o que eu quero dizer para vocês, né? A audiência está atrasada porque a anterior a ela demorou mais do que o esperado. Isso não vai ser um atraso injustificado, galera, né? Isso acontece inclusive com uma certa frequência, tá? Nesses casos em que a gente tem realmente a previsão legal, então o juiz não está lá os 15 minutos ou 30 minutos é um atraso injustificado, as partes podem ir embora, elas podem se retirar, só que elas precisam fazer prova de que elas estavam lá no horário da audiência. Essa prova é feita como? Segundo a CLT, né, fazendo um registro no livro de audiências, tá? Mas pode aparecer também que a parte apareceu lá na secretaria, pediu uma certidão de que ela estava presente, ok? Mas assim, fez prova de que estava lá, pode ir embora e o juiz vai ter que remarcar essa audiência para um outro dia, tá? Então, cuida com isso, né? Cuida com essa previsão legal aí, com essa necessidade também de fazer prova que eu estava lá, não é simplesmente ir embora, né? E deixar a coisa lá do jeito que tá, ok? Agora, sobre o comparecimento e ausência das partes, né? Eu quero que você lembre o seguinte. Se nós estivermos numa primeira audiência, tá? Numa primeira audiência, certo? Aí, se o autor, né, não comparecer, é a questão do arquivamento. E se o réu não comparecer, é a questão da revelia, né? E junto com a revelia, como consequência, nós temos a confissão, né? A confissão ficta, que é a confissão quanto à matéria de fato. Beleza, galera? Tá? Agora, o que eu quero lembrar aqui com vocês, o que eu quero ressaltar com vocês, tá? Toma cuidado, porque se o autor não comparecer e acontecer o arquivamento, né? A gente tem a CLT dizendo que o juiz vai arbitrar, que vai impor, arbitrar não, né? O juiz vai determinar o pagamento de custas, tá? Nas regras de custas na fase de conhecimento, que nesse caso ficaria 2% sobre o valor da causa. E essas custas, pessoal, elas vão ter que ser pagas para poder ajuizar a ação de novo. E a gratuidade da justiça não isenta destas custas aqui, ok? Prof, e se a pessoa não pagar as custas e ajuizar novamente a ação? Bom, o juiz da nova ação, sem pagamento de custas, vai poder, né, determinar também o arquivamento, a extinção sem resolução do mérito dessa nova ação aí, beleza? Então, é uma situação que a gente tem que aqui tomar cuidado, tá? Agora, né, se dentro de 15 dias o autor apresentar uma justificativa legal para a ausência dele, tá? Aí, tá, a gente pode ter sim a isenção dessas custas, né? Mas aí tem que ter, então, uma justificativa. Agora, veja, o processo não vai desarquivar, né? Essa justificativa é só para isentar do pagamento das custas, essas custas que são necessárias para ajuizar novamente a ação. Perfeito, galera? Então, lembre disso, tá? Prof, o autor, ele tem que comparecer pessoalmente na audiência. Exato. Mas, professora, tem alguma possibilidade de, se ele não puder comparecer, evitar esse arquivamento aqui? Tem, né, pessoal? Então, vamos lembrar
que lá no artigo 843, tá, a gente tem os parágrafos falando sobre comparecimento de autor e réu. Então, veja, temos lá que para o autor, está no parágrafo 2º do artigo 843, que em caso de doença ou de motivo ponderoso, na CLT está como poderoso, porque publicou com erro de grafia, mas motivo ponderoso, poderoso, relevante, ok? Então, em caso de doença ou motivo relevante devidamente comprovados, o autor pode se fazer substituir, pode se fazer representar. Quem é que vai representá-lo na audiência? Ou um colega de profissão, ou alguém do sindicato. Prof, então o advogado sozinho, com o atestado que o cara está doente, internado, não evita o arquivamento? Não evita, tá? Então isso é uma coisa muito importante e que a gente tem que aqui efetivamente tomar cuidado, né? Que a gente tem que observar, né, essa situação, por assim dizer, tá? Agora, e o réu, né? O réu que não comparecer é revelia, certo? O réu pode, sempre que ele quiser, né, se fazer substituir lá por um preposto. Preposto não precisa ser empregado, né? O preposto só precisa ter conhecimento dos fatos. Porque se ele prestar depoimento e começar a dizer lá, não sei, não me lembro, né? Não estava junto, não presenciei, certo? Aí é confissão ficta, apesar de estar presente. Então, temos que tomar cuidado com isso. Agora, quero chamar a atenção de vocês que a confissão ficta não será aplicada, né? Não será aplicada naquelas hipóteses do parágrafo 4º do 844, então quando eu tiver mais de um réu e um deles contestação, né? Quando eu tiver uma situação de que falta documento indispensável naquela petição inicial, então, né, a petição inicial é baseada, por exemplo, os pedidos são baseados em cláusulas de uma convenção coletiva, eu tenho que juntar a convenção coletiva, se eu não juntar, né, o juiz vai julgar o meu pedido improcedente, ou vai julgar conforme a lei, porque se ele não tem a convenção coletiva, ele não pode adivinhar o que é o conteúdo da convenção coletiva, tá? Então, isso eu tenho que tomar cuidado. Se também a narrativa dos fatos, né, é francamente inverossímil ou contrária já a uma outra prova que está nos autos que o próprio autor juntou, ok? E também temos que tomar cuidado com o parágrafo 5º, né, que é um parágrafo que a FGV gosta de cobrar na segunda fase, que diz para vocês que se está lá, o réu não está, mas está presente o advogado, e o advogado oferece, né, defesa e documentos, que o juiz tem que aceitar. Então, o juiz tem que considerar, receber a contestação e os documentos e considerar os termos, considerar o conteúdo aí dessa contestação, né? Então, é importante, né, a gente observar isso também, né? Enfim, tomem cuidado com esses aspectos, tá? Então, estamos falando aqui sempre, a priori, daquela primeira audiência, que pode ser uma inicial, pode ser uma una, mas a primeira audiência. Agora, o que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte, se já teve uma audiência anterior, na qual o réu apresentou contestação, né, e não houve acordo, então, e foi designada uma nova audiência, né, aquela audiência que normalmente é chamada de instrução ou de prosseguimento, aí nós estamos naquela regra, né, tanto da súmula, deixa eu escrever de outra cor aqui para vocês, né, tanto da súmula 9 do TST, quanto também da súmula 74, no sentido de que se ambas partes, né, quem não comparecer, vai ser aplicada a confissão ficta, ou seja, confissão quanto à matéria de fato. Então, cuidado, porque se for numa nova audiência, tá, não arquivará mais no caso da ausência do autor, é confissão para ele também. Cuide com isso, porque a prova às vezes gosta de te enganar. Então, não se fixe no nome das audiências. O que você tem que lembrar é assim, o que já aconteceu? Já teve uma audiência anterior a essa, né? E que o juiz remarcou uma nova só para a colheita da prova oral, tá? E que o réu já apresentou defesa. Então, eu estou nessa regra aqui das súmulas do TST. Perfeito? Então, cuida, né? Cuida com isso. Que mais aqui de audiência, né, pessoal? Uma coisa importante também.
Quando a gente olha lá para o artigo 848, parágrafo 1º da CLT, fica claro para nós que se o autor já prestou o depoimento, ou melhor, o autor não, as partes, que se elas prestaram depoimento já, elas podem até se retirar da audiência, elas podem até ir embora, e a audiência continua na pessoa do representante. Ou seja, eu só posso cogitar de confissão ficta, eu só posso cogitar de confissão ficta até o momento do depoimento pessoal. Se isso já houve, se isso já aconteceu e nós estamos numa audiência posterior, então, por exemplo, o encerramento de instrução ficou pendente em uma perícia, o juiz designou uma audiência depois, ou ainda, o juiz fez uma audiência só para ouvido das partes, e numa próxima ele vai ouvir as testemunhas, depois que as partes forem ouvidas, já que passar esse momento, as partes são obrigadas a continuar comparecendo? Não, e não haverá confissão ficta mais, ok? Então, isso é uma coisa também super importante aqui, de a gente considerar, né, na nossa tramitação aqui, na observação dos nossos processos, tá? Então, sobre a audiência, né, eu queria fazer essas considerações mais relevantes com vocês, tá? E aí, o que a gente tem que lembrar também? O que a gente tem que lembrar, voltando agora lá para o nosso desenho, tá? Que na audiência, né, o juiz primeiro aqui, ele vai tentar o acordo, tá? E não havendo acordo, aí o réu vai ter 20 minutos para apresentar a sua contestação, ok? Então, a contestação, mesmo no processo eletrônico, ela pode continuar sendo apresentada de forma verbal? Sim, o réu tem 20 minutos para isso, tá? O réu tem 20 minutos para isso, certo? E, se ele quiser, ele pode apresentar por escrito, então, os documentos também, pelo sistema de processo eletrônico até o momento da audiência, perfeito? Então, a gente tem aqui essa situação, né, a ser considerada, vamos dizer assim, tá? Veja, o que eu quero lembrar com vocês, então? Se vocês estiverem, né, diante de petição inicial, e se vocês estiverem agora advogando, né, pelo réu, então você tem que pensar num primeiro momento em contestação, né, pelo réu contestação. E o que nós precisamos lembrar ainda, né? O que nós precisamos lembrar ainda, que eu quero também, né, ressaltar com vocês? Claro que quando a gente pensa em atuação pelos interesses do réu, a gente pensa sim na contestação, tá? E aí você olhando, né, para o teu artigo 847 da CLT, você encontra lá, né, por exemplo, o 336, o 337, né, do CPC, e vai encontrar também o 343 do CPC. Bom, o 336, ele te lembra que a contestação tem que ter aí, pessoal, todas as teses de defesa, né? Eu não posso parar numa preliminar, numa prejudicial, eu tenho que elencar todas as teses de defesa, tem que contestar minuciosamente todos os fatos, vamos dizer assim. E o artigo 337, ele traz para nós aquele roteiro, aquele rol de preliminares, né, que a gente tem, né, e que a gente até usa esse artigo como, né, uma listagem de preliminares a serem procuradas quando a gente está fazendo lá a nossa contestação, né? E o artigo 343 do CPC, ele lembra que cabe no processo do trabalho também a reconvenção. Então, eu posso fazer contestação com reconvenção, e a reconvenção, ela é dentro da contestação, então ela vira um item da contestação. Tanto é que você pode chamar a sua peça, né, só de contestação, ou você pode chamar também de contestação com reconvenção, tá tudo certo, ok? Agora, o que mais que o réu pode apresentar também, né, vamos dizer assim, num momento de defesa, né, vamos pensar defesa lato sensu aqui. O réu também pode apresentar, vamos lembrar comigo, as exceções, tá? E eu quero que você tome cuidado no caso da exceção, né, de incompetência, que é a incompetência relativa, que é a incompetência territorial, né? Então, que eu vou dizer que a ação foi proposta, vamos dizer assim, no lugar
errado, né? A ação foi proposta no lugar errado. A ação foi proposta em Curitiba, mas ela deveria ter sido proposta em Porto Alegre, tá? Nesse caso aqui, vamos lembrar comigo que o réu tem 5 dias para fazer o protocolo, 5 dias da notificação, do recebimento daquela notificação lá citatória, em que está a data de audiência também, tá? Ele tem 5 dias da notificação para fazer o protocolo e o nome da peça, vai ser exceção de incompetência, tá? Então, temos aqui, né, o nome da peça vai ser exceção de incompetência, exceção de incompetência territorial, exceção de incompetência em razão do lugar, tá? É isso que efetivamente nós temos, tá? Então, tá lá. E aí, o que a gente vê, né? Abra aí o artigo 800 da CLT para você ver os parágrafos. Então, o juiz protocolada essa exceção, né? É um incidente processual que o juiz precisa resolver, então ele vai desmarcar a audiência, né? De acordo com os parágrafos aqui do artigo, ele vai desmarcar a audiência, vai dar prazo para outra parte se manifestar, daí de 5 dias também, tá? Aí outra parte se manifesta, se ela concordar com a alegação da incompetência territorial, o juiz já remete os autos para o juízo competente. Se a parte contrária não concordar, aí tem até a possibilidade de produção de provas, né? Claro, cada parte junta documentos já com a sua peça, mas eu tenho até a possibilidade da produção da prova oral. E aí depois, galera, né, o juiz vai proferir a decisão, se ele é competente ou incompetente, tá? Daí, né, venha para a tela comigo, eu quero que você lembre aqui, que você tome cuidado a respeito dessa decisão, tá? Porque, no geral, ela é uma decisão interlocutória, portanto, irrecorrível de imediato, tá? Porém, lembre comigo, tá? Lembre comigo que se o juiz acolher, tá? Opa, não é a linha aqui, é a linha C. Se o juiz acolher, né? Acolher, certo? E daí mudar a vara do trabalho e o TRT, então mandar de Curitiba para Florianópolis, que muda o TRT, mandar de Curitiba para São Luís, no Maranhão, que muda o TRT, tá? Nesse caso, daí é o caso que cabe o recurso ordinário de imediato, porque essa decisão é considerada terminativa. Se o juiz rejeita, se ele acolhe, manda para outra vara do trabalho dentro do mesmo TRT, decisão interlocutória e recorrível de imediato, tá? Mas nesse caso aqui, ela se torna terminativa, perfeito? E ainda em termos de exceções, eu quero que você lembre que nos casos de suspeição e de impedimento daí também, que nós vamos aplicar, aqui, né, as regrinhas lá que a gente vê do CPC, tanto as hipóteses de impedimento e de suspeição, quanto o processamento, né? No sentido de que, se o juiz não se reconhecer suspeito ou impedido, que ele remete ao TRT, para o TRT processar e decidir lá sobre o impedimento ou a suspeição, tá? Então, toma cuidado, né? Toma cuidado com relação a esses detalhes aí que acabamos de colocar para vocês, tá? Agora, vamos lá, né? Uma vez que eu tenha a apresentação da defesa, daí a produção das provas na mesma audiência ou numa próxima audiência, enfim, né? Aí a gente tem lá aqueles trâmites finais, né? O juiz encerra a instrução, né? Pergunta para as partes novamente da possibilidade, na verdade o juiz encerra a instrução e daí ele vai dar prazo para as partes apresentarem aí razões finais, ok? E apresentadas as razões finais que são orais, 10 minutos para cada parte, o juiz pode tentar a conciliação de novo, ele vai fazer isso especialmente se for rito ordinário, se for sumaríssimo ele não é obrigado, e aí ele já pode então proferir a sentença, né? Ele já pode proferir a sentença e nós sabemos aqui, então vamos desenhar bonitinho, que quando o juiz profere a sentença, um recurso cabível é o recurso ordinário, e esse recurso ele vai ser depois julgado lá pelo TRT, tá? E depois
nós teremos daí, da decisão do TRT no RO, nós teremos a possibilidade do cabimento do recurso de revista, que é julgado lá, né, em turma do TST, e que a gente sabe que se ainda tem divergência, né, divergência entre as turmas, ou a turma está divergindo de um entendimento já simulado, já auditizado, né, ou seja, de um entendimento já, vamos dizer assim, uniformizado pelo TST, aí eu vou poder protocolar recurso de embargos, que depois serão julgados lá na SDI, tá? Bom, vamos agora lembrar de mais coisas aqui e de detalhes, tá? Então, olha só, a respeito do que eu falava antes aqui, eu só quis deixar esse desenho completo dessa maneira para você visualizar, mas a respeito do que eu falava, né, de provas, de produção de provas e até mesmo de ônus da prova, tá? O que você tem que tomar cuidado, tá? Ônus da prova 818 da CLT, né? A gente tem aquelas mesmas regrinhas. Eu tenho, então, ônus da prova do autor, quando for fato constitutivo do seu direito. Tenho o ônus da prova do réu, quando ele alegar fato impeditivo, extintivo ou modificativo, tá? Eu tenho o ônus da prova do réu, ok? Daí, a gente tem a situação, então, né? Também de analisar casos de ônus da prova, regrinhas específicas de ônus da prova num primeiro momento, tá? Eu acho que vale a pena a gente lembrar que quando o réu está alegando pagamento, né, é fato extintivo e é ônus da prova dele, como regra geral, tá? A gente tem até a confirmação disso quando a gente olha, por exemplo, para entendimento sumulado do TST, tá? Deixa eu pegar aqui, só confirmar se a súmula é 460, que eu quero falar agora, ou se, não, é 461, tá? Que ela até fala da questão de pagamento, né, de FGTS, por exemplo, né? Mesmo no caso do FGTS, a gente tem como ônus da prova, né, do réu, porque se ele está alegando pagamento, o comprovante de pagamento está com ele. Perfeito, pessoal? Tá? Então, isso é uma coisa importante aqui de a gente considerar, tá? Agora, o que mais que eu quero também considerar, vamos dizer assim, com os senhores, tá? Vamos lá. Ainda podemos falar de pagamento de horas extras, de pagamento de diferenças salariais, alegou pagamento, atraiu para si o ônus da prova. Outra situação específica que temos também em entendimento simulado, vale transporte, né? Vale transporte, também o ônus da prova daí é do empregador, porque é o empregador que tem que ter lá o documento dizendo quero vale transporte, renuncio ao direito do vale transporte. Exemplos aqui para os senhores, então. Com relação a horas extras, né, pessoal, eu não vou ficar repetindo, mas a gente conversou na revisão passada, aí na revisão de direito material, sobre toda aquela situaçãozinha lá referente ao ônus da prova das horas extras, tá? Então, lembre disso também. Essas situaçõezinhas específicas aqui que a gente tem ônus da prova tratado, vamos dizer assim, em súmulas, né, em súmulas aí do TST, tá? Então, isso é uma coisa bem importante, né, de a gente considerar, tá? Quero dizer para vocês o seguinte, que temos sim, lá nos parágrafos, né, temos lá nos parágrafos do artigo 818 da CLT, aquelas hipóteses de inversão do ônus da prova, e temos que tomar cuidado, porque, como regra geral, quem determina a inversão do ônus da prova é o juiz, né? Então, isso não é uma escolha das partes, é uma determinação aí do juiz, e o juiz tem que fazer isso, né, no curso do processo, por decisão fundamentada, né, na verdade, antes da abertura da instrução até, para ele possibilitar que quem não tinha o ônus da prova e agora tem, que essa pessoa, que essa parte efetivamente se desincumba a contento, né, do ônus da prova, tá? E aí, nós temos, então, essa situação específica aqui para ser considerada, tá? E sobre provas, pessoal, o que eu quero, né, sobre provas, ressaltar com vocês? Que a gente tem previsões, sim, na CLT, né, ali artigo 819, 20, 21, enfim, fala de questões de provas, mas que eu recomendo muito, 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 muito que vocês olhem para o CPC, porque o CPC tem
várias coisas muito mais detalhadas, mais organizadas que a CLT, tá? E a gente fez lá, a gente estudou isso, a gente sublinhou coisas importantes, a gente colocou algumas remissões e tudo. Claro que se eu tenho previsão específica, eu tenho que usar a previsão específica na CLT, e aí, né, no restante eu aplico, então, o CPC. Então, tomem bastante cuidado com relação a esses aspectos que estamos tratando aqui, tá? Agora, vamos lá. Vamos lembrando agora dessas questões que envolvem recursos, tá? Então, veja, vamos lembrar comigo algumas coisas, né? Olhando para sentença. Se eu tenho uma sentença de total improcedência, né? Improcedência, a única pessoa, tá? A única pessoa que pode fazer recurso ordinário aqui é o autor, porque foi ele que perdeu tudo, certo? E daí, no momento que um réu é intimado porque o autor apresentou recurso ordinário, o réu aqui, só vai poder fazer contrarrazões, porque ele não tem interesse recursal, ele não tem nada para recorrer, então ele só faz contrarrazões. Agora, se você estiver diante de uma sentença de total procedência, tá? A única pessoa que vai poder aqui, pessoal, lembre comigo, a única pessoa que vai poder fazer recurso ordinário é o réu, porque ele perdeu tudo, né? E daí, se o autor for intimado desse recurso, a única coisa que ele pode fazer é contrarrazões, porque ele não tem nenhum interesse recursal, já que ele ganhou tudo, né? Então, isso é uma coisa muito importante de você visualizar. Agora, se você estiver diante, olha para mim aqui, ó, se você estiver diante de uma sentença de parcial procedência, né? Parcial procedência, então o que vai acontecer? O réu, né, está analisando lá, né, com seus advogados o que vai fazer, e o autor também está analisando o que vai fazer com aquelas coisas que perdeu, tá? Vamos supor que o autor, desde logo, já faça o recurso ordinário. Não, ele já está inconformado com o que ele perdeu, ele já fez o recurso ordinário, tá? O que acontece aqui, galera? O réu, nesse primeiro prazo, né, nesse prazo da intimação da sentença, o réu não fez nada, né? O réu não recorreu, tá? Então, o que acontece aqui, galerinha? O réu deixou passar o prazo, ele não precisa explicar por quê, mas ele poderia ter recorrido, porque eu insisto, a sentença foi, né, nós estamos aqui diante de uma sentença de parcial procedência, tá? Daí, galera, né, o autor recorreu. Então, o réu agora, ele é intimado num primeiro momento para contrarrazões, né? A intimação que vem é, receba o recurso do autor, processe-se. Ele é intimado para contrarrazões, tá? E aí, como ele não recorreu antes, ele poderia, tá? Aí ele vai fazer o recurso ordinário adesivo, tá? Ou recurso adesivo. Tanto faz o nome aqui que você queira chamar, né? E aí, claro, o réu apresentou recurso, né? O autor é intimado desse recurso aqui e ele só vai poder fazer contrarrazões, porque, afinal de contas, ele já recorreu antes aqui, preclusão consumativa, tá? Então, o recurso adesivo é isso, né? Entre aspas, como eu explico para vocês, é uma segunda chance, né? E o primeiro pressuposto que eu tenho é uma sentença, efetivamente, de parcial o quê? Procedência, tá? Então, é isso que a gente precisa efetivamente tomar cuidado aqui, né? Então, para relembrar. E o recurso adesivo, pessoal, claro, eu tenho desenhado para vocês como recurso ordinário, mas ele pode acontecer, como a gente sabe, como a gente viu, né? O recurso adesivo, ele pode acontecer em recurso ordinário, ele pode acontecer em revista, ele pode acontecer em agravo de petição, ele pode acontecer em recurso de embargos. O único recurso que não tem recurso adesivo é o agravo de instrumento, tá? Então, isso é uma situação aí que a gente precisa considerar. Agora, vamos também analisar um outro aspecto. Então, por exemplo, foi proferida uma sentença
foi proferida uma sentença, e nessa sentença, pessoal, tem uma omissão. O que as partes, ou uma delas, tanto faz, pode fazer? Embargos de declaração, omissão, contradição, obscuridade, tá? Embargos de declaração. Aí o juiz vai proferir uma nova sentença, tá? Essa nova sentença, ela complementa a primeira, certo? E agora temos o prazo aqui para recurso ordinário. Lembrando que de acordo, então, com a CLT, tá? A interposição, a oposição, a apresentação de embargos de declaração, ela interrompe, tá? Interrompe o prazo para recurso, né? Então, ainda que você tenha protocolado teus embargos de declaração no prazo de 5 dias, como interrompe, você ganha tudo de novo do prazo, ou seja, você vai ter o prazo de 8 dias para o recurso ordinário, tá? Você vai ter, sim, o prazo daí de 8 dias para o recurso ordinário, ok? Então, isso é uma situação aqui efetivamente a ser considerada, né? Que a gente precisa enxergar, né? Também posso enxergar, né, embargos de declaração aqui no acórdão do TRT, aqui no acórdão da revista, no acórdão do recurso de embargos, né? Depois a gente vai falar uns outros detalhezinhos a mais aí, sobre essa história dos embargos de declaração, tá? O que eu quero agora, né? O que eu quero agora lembrar com vocês, né? Em termos de recursos, vamos dizer assim, tá? Então, eu quero lembrar agora alguns aspectos ligados a preparo dos recursos, que nós estamos diante da possibilidade de custas e também de depósito recursal. Tá? Então, o que temos aqui? Vamos lá. Quando nós estamos diante, né? Quando nós estamos diante, então, de custas na fase de conhecimento, artigo 789 da CLT vai dizer para você pode abrir lá, né, que as custas na fase de conhecimento, que elas incidem, né, o valor delas é de 2%, daí eu posso ter valor de condenação, se eu não tiver valor de condenação, eu vou olhar para o valor da causa, né, eu vou olhar para o valor da causa, ok? Quem paga custas aqui na fase de conhecimento, lembre comigo, né? Parágrafo 1º do artigo 789 aí, é o vencido. E o que nós combinamos de raciocinar? Que o autor da ação só é vencido se ele perder tudo, né? O autor da ação só vai ser o vencido se ele perder tudo, ok? Então, isso também é uma situação importante aqui a ser considerada, ok? Que mais ainda para vocês, pessoal? Aí, né, eu recolho, pago custas e comprovo o recolhimento no prazo recursal, ok? Depósito recursal, nós estamos lá, né, parágrafo 1º, parágrafo 4º, os principais, 9º, 10 e 11, tá? Parágrafo 1º, eu preciso de uma condenação em pecúnia, condenação a pagar algo, tá? E quem paga, quem recolhe depósito recursal é o empregador, certo? É o empregador, perfeito? Ele vai pagar o depósito recursal em guia de depósito judicial, ou seja, já fica vinculado ao processo, porque ele depois serve como parte de pagamento de uma futura execução, a finalidade é garantia do juízo, né? Aí fica claro para nós que esse pagamento é pelo empregador mesmo, pela redação dos parágrafos 9º e 10. Daí lembre comigo só que no parágrafo 9º você tem aquelas hipóteses de quem paga metade do depósito recursal, né? E no parágrafo 10, as hipóteses de isenção. Então, no parágrafo 9º, quem é que paga metade, tá? Pagam metade. Vamos lá. O empregador doméstico, né? O empregador doméstico paga metade também, galera. Entidades sem fins lucrativos, micro, pequena empresa, né? E o microempreendedor individual. Casos de isenção. Temos gratuidade da justiça, temos entidades filantrópicas, temos a empresa em recuperação judicial. Daí vocês têm também, né, que nós andamos aí colocando algumas remissões em alguns lugares ou destacando que já está ali, né, no próprio material.
Temos a súmula 86 do TST falando que a massa falida está isenta também de depósito recursal, tá? E temos também a situação da fazenda pública, né, que também fica isenta, né, de depósito recursal e que a gente precisa, então, efetivamente considerar, tá? Comprovação do depósito recursal também, como regra geral, é no prazo do recurso, tá? O que vocês têm que tomar cuidado só sempre, né, é que a questão do agravo de instrumento, porque daí se for agravo de instrumento é no ato de interposição, perfeito? Né, no ato do protocolo. Que mais ainda, galera, que vale a pena falar? Olha, não caiu ainda em peça, né? E veja, se cair um recurso ordinário, eu não duvido que você tenha que fazer um recurso ordinário pelo réu, tá? Pelo réu, e que você tenha informação na questão que o réu contratou seguro garantia judicial. Aí, né, de fato, o parágrafo 11 aqui do artigo 899 fala que eu não preciso necessariamente fazer o depósito recursal só em dinheiro, que eu posso fazer por meio de seguro garantia judicial ou fiança bancária, então eu tenho que juntar os documentos que comprovem que eu contratei esse produto. Então, daí, na hora de dizer que está comprovado do depósito recursal, você não vai dizer o depósito, você vai dizer, né, que você está juntando as guias do seguro garantia judicial, que comprovam, né, a substituição dessa ferramenta, então, pelo depósito recursal, né, a substituição do depósito recursal pelo seguro, e cita aí o artigo 899, parágrafo 11 da CLT. Beleza? Tá? Então, cuide com isso, ok? Agora, falado, né, desses aspectos aí a respeito de preparo, só quero te lembrar também da OJ 140, tá? Porque a OJ 140, ela deixa claro para você, né, a OJ 140 aqui, ela deixa claro para você que se houver o pagamento insuficiente, né, então houve pagamento, mas foi um pagamento insuficiente, portanto, um pagamento a menor de custas ou depósito recursal, que a parte tem que ser intimada para complementar. E só se ela não complementar é que o recurso será considerado deserto, ok? Então, isso é algo importante de considerarmos também. Agora, vamos lá. Vamos trabalhar agora com esse sisteminha recursal aqui, tá? Para você lembrar daquelas situações do recurso trancado, como é que vamos fazer então? Então, olha lá, tá? Protocolei o recurso ordinário aqui no juiz, juiz faz um prévio, então, juízo de admissibilidade, e aí ele tranca o RO, tá? Lembre disso, recurso trancado e quero subir o degrau, então eu vou apresentar agravo de instrumento para destrancar, perfeito? E aí, a parte contrária, então, ela é intimada lá para contrarrazoar, né, 2 recursos. O agravo leva o RO com ele para o tribunal. Se o tribunal der provimento ao agravo, né, conhecer e der provimento, daí o tribunal lê o RO, se não, nem lê. O fato é que de qualquer decisão do TRT no agravo, não cabe revista, tá? Isso nós temos claro até pela letra de lei, eu diria, da CLT, tá? Mas nós temos muito claro daí isso afirmado em súmula do TST, que não cabe revista. Portanto, o que você tem que enxergar? Que a revista é cabível da decisão do TRT aqui, pessoal, tá? No RO, ou se fosse execução aqui no agravo de petição, tá? Agora, outra coisa importante em termos de recurso de revista. Quando você está falando de recurso de revista, né, você tem lá aquele requisito da transcendência, né? Transcendência. E aí, essa transcendência, de acordo com a CLT, ela pode ser política, tá? Pode ser política, pode ser econômica, pode ser jurídica, tá? Pode ser social, né? As definições para a prova, me parece que elas ficam ali meio que na letra de lei mesmo, tá? Quero chamar a atenção de vocês, então, para a transcendência política, que daí fica fácil eles colocarem um casinho, né? Porque a transcendência política é quando a decisão do TRT
está contrariando lá, né, um entendimento já sumulado do TST ou súmula vinculante. O Tribunal Superior do Trabalho até está entendendo também que se é entendimento de OJ, de tese jurídica vinculante, enfim, que entra tudo como transcendência política. Ok, pessoal? Tá? O fato é que a transcendência, eu já tenho que falar dela nas razões do meu recurso de revista, então eu já tenho que colocar aqui no bojo, no conteúdo da petição, mas a transcendência só é analisada no TST, então o TRT não se mete na análise da transcendência, beleza? Isso é importante aí, né, de nós considerarmos, tá? Agora, o que mais que eu quero falar com vocês sobre essa historinha do recurso de revista? Então, vamos lá. Olhando para esse recurso de revista, tá? Em termos de admissibilidade aqui pela presidência do TRT, o que pode acontecer? Então, vamos dar um foco aqui no recurso de revista. Então, vamos imaginar que o recurso de revista tem duas teses, tá? Então, eu posso ter que o tribunal está recebendo as duas, né? Então, ele vai subir inteirinho como recurso de revista. Agora, eu posso ter a situação, né, de que o TRT aqui, com as duas teses, né, que ele nega processamento para as duas. Então, eu vou ter que fazer agravo de instrumento, considerando as duas teses, e aí vai subir como agravo de instrumento em recurso de revista, inteirinho também, né, trancado, tentando o agravo destrancar. Agora, eu posso ter uma coisa híbrida, né, eu posso ter aqui uma coisa mista, vamos dizer assim. O TRT diz que uma tese sobe como revista e que a outra está trancada. Daí é minha obrigação, se eu quero destrancar, se eu quero que o TST analise, tá? É minha obrigação protocolar aqui o agravo de instrumento dessa tese que está trancada, ok? E podemos ter ainda essa situação aqui, né, de que, por exemplo, uma das teses aqui, o tribunal analisa e, por exemplo, diz que sim, tá? Uma das teses, o tribunal analisa e diz que sim, tá? E aí, a outra tese aqui, o tribunal não falou nada, né? O tribunal não falou nada, teve uma omissão aqui. Então, para provocar o tribunal a se manifestar, a parte tem que fazer embargos de declaração, tá? Tribunal diga se está trancado ou não está, né? Então, a parte tem que fazer aqui embargos de declaração. A parte faz embargos de declaração e daí ela pode ter um sim, sobe como revista, ou ela pode ter aqui um não, né? Então, posso ter aqui as duas possibilidades. Tendo não, trancou e tem que fazer o agravo de instrumento para o quê? Destrancar, tá? Então, esse é o ponto super importante aqui, né? Que a gente tem que observar. E veja, pessoal, eu disse para vocês nas aulas, né? Que poderia aparecer, né? Que eu acho difícil, mas que não podemos descartar totalmente a hipótese, certo? Daquela previsão que veio no final de 2024, tá? Para a instrução normativa número 40 do TST, da história de que se tá, na tese do recurso de revista, né, envolve tese jurídica vinculante, né, que são aquelas formadas lá pelo TST, né, em incidente de assunção de competência, em incidente de recursos repetitivos ou em incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Se o teu recurso de revista está trancado e envolve uma tese jurídica vinculante, aí eu tenho que tentar primeiro o agravo interno, né? Para que o próprio TRT julgue e resolva o problema, né? Então, é isso que temos aqui a priori, que a gente tem que, então, considerar. Perfeito, pessoal? Tá? Então, cuidem, né? Prestem atenção com relação a esses pontos específicos, essa situação específica lá que pode aí aparecer para vocês, tá? Então, queria, então, fazer só, vamos dizer assim, esse
comentáriozinho com vocês. Muito bem. Dito isso, tá? Dito isso, o que eu quero, né, agora ainda relembrar com vocês. Olha lá. Se for trancado o recurso de embargos lá em cima, tá? É dentro do tribunal que eu estou resolvendo o problema. Então, daí o que cabe para destrancar, né, é o agravo interno, tá? O que cabe para destrancar é o agravo interno, certo? Então, é essa situação aí que eu acho que a gente precisa efetivamente, então, tomar cuidado só, tá? Agora, se você, né, quiser incrementar, né, a historinha, eu vou colocar a tela para cima aqui, só para a gente lembrar de um outro aspecto. Deixa só eu conseguir colocar a tela para cima aqui, pessoal. Então, veja, vamos lá comigo, né? Você tem essa situação usual aqui, ó, e sempre que tiver alguma coisa de recurso, o que é o nosso combinado, né? O que é... Ai, apagou tudo. O que é a minha orientação para vocês? A minha orientação é você fazer o desenhinho primeiro e depois você vem e encaixa, né? Você faz o desenhinho primeiro e depois você vem e encaixa, tá? A questão no desenho. Então, né, da sentença aqui do juiz, né, vai ser cabível lá o recurso ordinário, que é julgado lá no tribunal, então a ideia da decisão colegiada. Da decisão colegiada cabe recurso de revista, que vai ser julgado lá na turma, né, e se eu tiver aquela divergência que falamos já, aí caberá recurso de embargos, que depois é julgado na SDI. Perfeito? Tá, agora vamos lá. Se vierem para vocês aquelas situaçõezinhas de que na petição inicial teve reclamação trabalhista aqui, normalmente, né? Teve um pedido de tutela de urgência, e o juiz aqui, você sabe, né? Que na audiência lá, o réu apresenta contestação, o nosso desenho, tá? Mas você está diante agora de uma situação que o juiz deu uma decisão interlocutória aqui, então uma decisão no curso do processo, tá? Uma decisão no curso do processo em que o juiz acolhe ou rejeita, tá? Acolhe ou rejeita uma tutela de urgência, tá? Aí a gente tem a possibilidade, como decisão interlocutória irrecorrível de imediato, juiz é autoridade coatora e eu posso ter uma ilegalidade ou um abuso, aí a gente sabe que aqui cabe mandado de segurança, perfeito? Aí nós também temos, né, estudamos aquela outra hipótese relacionada à perícia, de o juiz determinar antecipação dos honorários periciais lá para poder fazer a perícia, a gente sabe que o juiz não pode fazer isso, também é cabimento de mandado de segurança, né, temos lá a OJ 98, da SDI 2, dizendo isso para vocês, então, certo? Então, cuidem com essas decisõezinhas interlocutórias aqui, porque dessa história, né, pessoal, da tutela de urgência, pode aparecer para vocês N casos, né, até inclusive como aquele caso da peça do simulado amarelo, acho que é o simulado amarelo número 4, tá? 3 ou 4 agora, não vou lembrar de cabeça, acho que é o 4, sim, em que tinha uma tutela de urgência envolvendo o retorno do cargo de confiança para a função original, a continuar o pagamento, né, da gratificação, então reintegrar no cargo de confiança, uma estabilidade de alguém que não tinha estabilidade. Então, quer dizer, o assunto em si, né, ele não te define o mandado de segurança, o que te define é que o juiz está deferindo ou indeferindo uma tutela de urgência, né? O juiz pode indeferir, por exemplo, a tutela de urgência de uma gestante que foi dispensada sem justa causa aqui. Veja, se era gestante, tá?
Tinha estabilidade. O empregador não poderia ter demitido sem justa causa. Agora, pode aparecer para vocês, e eu não quero, né, deixar de falar isso, aquela história, por exemplo, da gestante que pediu demissão, só que o pedido de demissão não foi homologado no sindicato, tá? Então, o pedido de demissão, como regra geral, né, ele vem como tese pelo réu, e pedido de demissão, se o empregado pediu demissão, ele abriu mão da estabilidade. O problema é que a gente tem aquela previsão do artigo 500 da CLT, que se pede demissão, o pedido de demissão tem que ser homologado no sindicato, tá? E eu vou dizer mais para vocês, né, pessoal? Essa história do pedido de demissão ser homologado, ter que ser homologado no sindicato, já era um posicionamento jurisprudencial bastante forte em relação à gestante, e se tornou tese jurídica vinculante, tá? Então, se você estiver defendendo a trabalhadora, né, é muito claro que você tem que, com unhas e dentes aqui, né, alegar que o pedido de demissão daí é nulo, porque não foi homologado no sindicato, beleza? Muito bem. Agora, continuando o nosso desenho aqui, vamos lá pensar comigo agora. Você tem a expectativa, né, você sempre tem a expectativa aqui de que o recurso seja julgado por uma decisão colegiada de tribunal. Mas se aparecer para você, por exemplo, que o RO aqui, que o RO interposto, que o RO foi julgado pelo relator aqui no TRT, tá? Aí você vai precisar protocolar o agravo interno, tá? Para que ele seja julgado pela turma, pelo órgão colegiado, para daí dessa decisão colegiada você poder pensar, então, no recurso de revista, tá? Então, cuide, né? São aquelas hipóteses que nós estudamos lá do artigo 932 do CPC, em que o relator, né, pode decidir sozinho. São essas hipóteses que a gente precisa considerar, né? Isso pode acontecer aqui com o recurso de revista também, isso pode acontecer com o recurso de embargos, né? Então, eu tenho que observar, a decisão é colegiada ou a decisão é do relator, tá? Então, eu acho que, assim, num geralzão, né, de fase de conhecimento, tá ótimo. Eu quero agora colocar aqui para vocês 5 minutinhos só de intervalo aqui na tela, tá? Para eu também poder correr aqui, pegar uma aguinha, pegar um cafezinho, e você vai ficar com 5 minutinhos de intervalo aqui, para daí você retornar e para nós conversarmos aqui um pouquinho sobre execução. Já quero te dizer, né, que essa revisão vai acabar aqui quando ela acabar mesmo, talvez não seja no tempo, então, de 2 horas, porque a gente é colocado como máximo isso, né? Mas eu quero depois, né, depois desse intervalinho de 5 minutinhos, falar com vocês sobre execução. Então, 5 minutinhos de tempo aí para vocês.
Pessoal, então vamos lá agora conversar um pouquinho sobre aspectos relacionados à fase de execução, tá? E daí eu quero que você abra o teu artigo 876 da CLT, né? Então, tua CLT já estava aberta, né, em outros artigos aí. Eu quero que você abra a partir do artigo 876 da CLT, porque o que nós combinamos nas aulas a respeito de execução é que você vai seguir sim, né? Para você não se perder aí, o que você vai seguir é a ordem numérica dos artigos, tá? E aí, nós vamos, então, fazer o nosso tradicional desenho, mas daí agora envolvendo, né, a fase de execução. Então, eu vou deixar essa parte aqui do juiz bem maior, tá? Para vocês enxergarem bem aqui tudo. Então, juiz, TRT e TST, tá? Então, aqui, juiz. Muito bem, né? Então, aparece para você o enunciado, né? Aparece para você o enunciado de uma questão ou eventualmente de peça, enfim, trazendo lá situações de que o processo está na fase de execução, que já teria lá um trânsito em julgado, enfim, né? Então, vamos lá. Claro que você tem a execução provisória, tá? Mas a execução provisória, tecnicamente, né? Ela entre aspas, ela vai até a penhora, tá? Mas, né, o que a gente precisa aqui lembrar, tá? As medidas recursais da fase de execução, elas estão depois da penhora, porque daí você tem a garantia do juízo, daí você tem os embargos de execução ou impugnação, sentença de liquidação pelo credor, e daí você, né, embargos de execução pelo devedor, e daí o juiz decide, para daí ter o agravo de petição. Então, por isso que eu digo para vocês que se eles forem cobrar, né, medidas recursais, ou eles vão cobrar de uma decisão já transitada em julgado, ou aquele caso do IDPJ, que depois a gente fala aqui um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Você tem, né, um processo que já veio lá da fase, né, de conhecimento, tá? Então, veio lá da fase de conhecimento, e aí ele vem, então, para a execução, para a fase de execução, né, que se processa, portanto, nos próprios autos, né? Eu não vou precisar começar algo novo aqui. Então, o artigo 876 da CLT está te falando dos títulos que você pode ver, né, sendo executados na Justiça do Trabalho. Vamos ficar com a sentença, né, transitada em julgado. Daí você tem, né, o artigo 877 apenas te falando da competência para executar. Então, se foi uma sentença, por exemplo, lá, proferida pelo juiz do trabalho, então você vai executar no próprio juiz, enfim, tá? Aí, você tem o artigo 878, né? O artigo 878, pessoal, é daqueles que, quando caem essas peças de execução, a gente viu nas aulas, eles vêm com umas tesezinhas de falha no procedimento. Aqui pode aparecer para vocês alguma coisa envolvendo, sim, o artigo 878. Por quê? Porque ele diz, tá, que o juiz, que a execução tem que ser promovida, né, tem que ser impulsionada pelas partes, e que o juiz pode fazer isso de ofício, tá? De ofício, pessoal, se a gente estiver diante de uma parte que estiver sem advogado, ou seja, uma parte que estiver, né, naquela regrinha do ius postulandi, perfeito? Então, é isso que a gente tem que observar a priori, tá? Daí temos, né, o artigo 879, super importante para nós, porque o 879 é aquele artigo que a gente vai descobrir quanto vale a decisão aí transitada em julgado, tá? E a gente vai perceber, né, aquela questão da liquidação do julgado, então, né? E que aí a gente tem o parágrafo 1º-B, que a parte, né, a banca FGV entende que as partes obrigatoriamente precisam ser intimadas para apresentar cálculo, ok? E aí temos aquela ideia do parágrafo 2º, né, que se as partes forem intimadas para verificações de cálculos, né, uma da outra ou de um perito judicial, aí esse prazo para conferir cálculos é preclusivo, ou seja, tem que falar agora erros, problemas de cálculo, né, sob pena de não poder discutir
para frente depois que garantiu o juízo, né? Nesse momento aqui, quando a parte fala que tem alguma coisa errada no cálculo, é apenas uma impugnação de cálculo, tá? É apenas uma impugnação de cálculo, perfeito? Então, assim, eu acho que isso é uma situação que a gente precisa, né, considerar aí, tá? Daí, galera, né, aí, veja, uma vez que nós descobrimos, então, que o juiz homologa cálculo, que é uma decisão meramente, né, interlocutória aqui, aí a gente tem aquela ideia do artigo 880 da CLT, que é expedido o mandado de citação ao executado, tá? É nesse momento, inclusive, que se teve, né, teve depósito recursal, a Secretaria da Vara do Trabalho vai também fazer o abatimento da conta lá desses depósitos recursais, tá? E que o executado aqui, né, pessoal, o executado, ele tem, tá? O executado tem 48 horas para tomar alguma atitude, perfeito? O executado tem 48 horas para tomar alguma atitude. Que atitude que ele tem para tomar aqui, né, pessoal? O executado, então, ele vai poder aqui, pessoal, pagar. Então, ele deposita lá, né, no banco, pagando a execução, daí ele não vai discutir. Ele pode depositar para garantir o juízo, ele pode também indicar bens à penhora e ele pode também contratar um seguro garantia judicial, tá? Então, a gente tem todas essas possibilidades aí pelo executado, né, que constam daí lá dos artigos 881 e 882 da CLT, né, com até remissões que nós fizemos lá, né, do CPC também, que o CPC é muito mais detalhado nesses procedimentos de execução, então a gente usa vários artigos do CPC. Agora, o que a gente tem também? Que se o executado, né, pessoal, se o executado ficar inerte, não fizer nada, tá? Então, o executado aqui não toma nenhuma dessas atitudes, aí a gente pode ter a situação de que o oficial de justiça, né, o oficial de justiça vai, então, realizar a penhora de bens, né, dos bens que sejam aqui necessários, suficientes para a garantia do juízo, tá? O que você tem que lembrar? Então, o oficial de justiça não pode sair penhorando bem num valor muito maior, porque senão a gente tem o excesso de penhora, o excesso de execução, tá? Temos também aquela situação dos bens que são impenhoráveis, né? Temos a questão do bem de família aqui, né? Do bem de família, então, tá? Que a gente tem que efetivamente tomar cuidado, ok? Agora, o fato é, vamos entender que de alguma forma aconteceu, olha lá, a garantia do juízo, tá? Então, nós estamos agora no artigo 884, caput da CLT. De alguma forma, aconteceu a garantia do juízo, certo? Se aconteceu a garantia do juízo, né, aí vamos lembrar comigo, prazo de 5 dias aqui, o executado, né, o executado pode apresentar, né, embargos à execução, né, embargos à penhora, embargos do devedor, tá? E o exequente pode apresentar impugnação à sentença de liquidação, né? E é dentro dessas duas medidas, né? Dentro dessas duas medidas, que se não houve a preclusão aqui, as partes vão poder, né, reiterar, discutir o que elas tinham lá dito que estava errado no cálculo, certo? Aí, claro, uma parte apresenta, outra intimada para apresentar a resposta, enfim, né? O que a gente chama aí até de contraminuta. E aí a gente tem a sentença, a decisão do juiz aqui na execução, que aí, né, você está lá no parágrafo, né, no parágrafo 4º do artigo 884, né, então o caput vem antes com a garantia do juízo, aí você está no parágrafo, e daí dessa decisão aqui é que cabe o agravo de petição, que vai ser julgado lá no TRT, da decisão do TRT no agravo de petição, cabe recurso de revista,
que é julgado lá no TST, perfeito? E é julgado lá em turma do TST, né? E a gente sabe, a gente estudou, tá? Que aí eu vou poder também, em casos específicos, apresentar recurso de embargos, né? Lá dentro do TST, que vão ser daí julgados na SDI, né? Então, é isso que temos aqui. Prof, esse recurso de revista aqui tem transcendência? Tem. Todo recurso de revista tem que ter transcendência. E vamos lembrar, né, que na regra geral, eu só posso fazer recurso de revista na execução se eu tiver com violação literal e direta da Constituição, tá? São apenas naqueles casos de discussão, de certidão negativa de débito trabalhista, tá? Ou ainda, né, numa execução fiscal, aquela decorrente de multas aplicadas pelos auditores fiscais do trabalho, que daí eu posso efetivamente falar de mais hipóteses de cabimento, né, do recurso de revista, por assim dizer, tá? Então, cuida com relação a isso. Agora, o que eu quero te lembrar? O que eu quero te lembrar, né? Veja, vou colocar a tela um pouquinho para cima aqui, só para a gente poder fazer um recorte. Eu vou usar esse desenho ainda, tá? Opa, fiz besteira. Deixa eu colocar a tela um pouquinho para cima só. Então, veja, o que acontece aqui agora, tá? Vamos pensar, né, que o executado aqui, estou puxando aqui mesmo, era uma pessoa jurídica, tá? E daí teve a expedição lá do mandado de citação, né? E não tem pagamento, tentou-se a penhora, não consegue, né? Ou seja, tentamos aqui executar a pessoa jurídica e não é possível executar a pessoa jurídica, tá? Não tem bens para satisfazer. Então, aí, nós vamos pensar, né, na possibilidade de inclusão agora dos sócios, tá? Que daí é aquela questão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que a CLT diz que nós aplicamos lá, né, os artigos, tá, 133 e seguintes do CPC. Então, quando eu estou na execução aqui, né, a requerimento da parte, então, falando do preenchimento dos pressupostos legais e tudo, a gente vai pedir a inclusão, né, vai fazer uma petição aqui, justificando que a pessoa jurídica, né, não tem bens aqui para saldar, enfim, e aí a gente vai pedir que tenha a inclusão dos sócios, tá? E a gente vai fazer uma petição requerendo aí, justificando e requerendo a inclusão dos sócios, né? Aí, olhando lá para o procedimento, né, do CPC, então, o juiz em tese, né, ele vai mandar suspender o processo, porque ele precisa ver agora se os sócios respondem ou não, tá? Aí os sócios vão ter, né, lembra que os sócios têm um prazo de 15 dias para apresentar uma manifestação, né, se defendendo desse pedido aí de desconsideração, certo? E depois, na sequência daí, se for necessário ainda produzir mais alguma prova, né, além de eventuais documentos já juntados e tudo, aí a gente vai ter uma decisão, né? Como nós estamos na execução, né, aí é só você olhar sobre a decisão, é só você olhar para o parágrafo 1º do artigo 855-A, se nós estamos aqui na execução, certo? Então, aí, o recurso cabível na execução é o agravo de petição, tanto pelo sócio executado agora, supostamente, se ele foi incluído, como pelo exequente, se o autor rejeitou o pedido de inclusão do sócio, tá? Então, isso é importante. Agora, o que mais que eu quero lembrar a vocês, né? Deixa eu colocar a tela para cima, lembrando que essa desconsideração da personalidade jurídica, tá? Vamos lembrar agora que essa história, né, da desconsideração da personalidade jurídica pode acontecer também na fase de conhecimento. Então, bora lá lembrar disso aqui, tá? Então, olha lá. Tá? Quando temos, né, a sentença, fase de conhecimento, daí é recurso ordinário, e depois,
né? E depois da decisão no RO aqui, temos revista, beleza? Tá? Então, vamos lembrar comigo o seguinte, que eu posso já requerer, né? Desde a petição inicial, eu coloco a pessoa jurídica e coloco aqui sócio, tá? Se eu fizer isso desde a petição inicial, eu estou incluindo como réus, certo? Aí, né, lá na audiência, quem é réu, né, se defende por contestação, tá? Agora, eu podia ter entrado com ação só contra a pessoa jurídica e requerer a desconsideração no curso do processo de conhecimento também. Também o juiz vai dar prazo de 15 dias daí para o sócio se defender, enfim. E aí, veja, se for uma decisão, se a decisão do juiz for aqui uma decisãozinha, né, interlocutória sobre incluir ou não incluir, né, a decisão interlocutória é recorrível de imediato, tem que esperar a sentença final para daí fazer o RO, tanto da sentença final quanto das decisões interlocutórias, certo? Mas, se eu estou advogando pelo sócio, tá? E o juiz julgou o IDPJ na sentença, tá? Eu vou fazer recurso ordinário na fase de conhecimento. Então, cuidem com isso, porque a gente fica muitas vezes com essa história do IDPJ na fase de execução, mas ele pode acontecer, como eu estou mencionando para vocês aqui, na fase de conhecimento, e cuida com esse RO pelo sócio, se a análise está sendo feita aqui na sentença. E se disser para vocês que foi analisado na decisão interlocutória, mas agora, né, vocês estão com a sentença na mão, vocês vão fazer o RO, abordando os tópicos, tudo que tiver que recorrer desfavorável na sentença, e aborda também a decisão, o que? Interlocutória ataca, né? Então, cuidado, tá? Com essa situação aqui do IDPJ, vamos dizer assim, numa fase de conhecimento, tá? Pessoal, eu penso que sobre processo do trabalho, né, a respeito de aspectos relacionados a processo do trabalho, por agora, tá ótimo, né? Você precisa também descansar, ou de repente terminar aí de fazer uma peça, uma questão que você ainda queria treinar, né? E nós nos vemos, então, com muito carinho meu, nós nos vemos na revisão de véspera. Até logo mais.